Professor, uma preocupação que se tem são com relações já históricas que a Venezuela tem com algumas outras nações do planeta. A gente sabe que a Rússia já deu uma declaração em relação a esse ataque dos Estados Unidos e tem uma expectativa de que forma a China deve se comportar, de que forma a China deve avaliar ou analisar o cenário desse ataque. Como que o senhor encara um cenário como esse? É possível que esses outros atores do cenário político internacional, das relações internacionais, de alguma forma tenham ali algum tipo de desconforto, algum tipo de represália com os Estados Unidos, ou de fato cada um deve continuar na sua esfera, até porque, como o senhor disse, já se apresentava um desgaste no regime de Nicolás Maduro? Olha, você nota que é uma mensagem clara dos Estados Unidos com relação à ideia de que o continente, o hemisfério ocidental, é área de prevalência hegemônica dos Estados Unidos. Então, com o documento de segurança nacional que eles lançaram recentemente, isso fica muito claro, com uma tentativa de forçar China e a Rússia a não terem uma presença na região. O que seria aqui um ponto importante, porque o grande desafio é que os Estados Unidos não oferecem uma solução econômica para a região. Então, os Estados Unidos não têm aí a capacidade de fazer na região os investimentos ou as aquisições que China, por exemplo, tem feito do Brasil. E o país, por exemplo, o Brasil, concorre diretamente com os Estados Unidos no quanto ao mercado chinês. Então, a ideia de um continente sob a preponderância hegemônica dos Estados Unidos não significa que se busque aí um enriquecimento da região para que ganhe com esta situação e com esta proximidade ideológica e econômica dos Estados Unidos. É um fator aí que nós não podemos deixar de levar em consideração, baseado nos interesses da região. Agora, é claramente uma ação do governo Trump que torna muito clara uma deslegitimação do conceito ou da própria Carta das Nações Unidas, uma vez que a gente sabe que, historicamente, você não pode fazer guerra a não ser que seja em razão de legítima defesa ou quando autorizado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E para isso você teria de ter algum tipo de embate militar. Você atacar um país sob a alegação de que ele facilita o narcotráfico é temerária, porque isto pode abrir a possibilidade de atuação em outros locais do mundo. E ao rasgar a Carta das Nações Unidas, o que você observa é que isto pode validar, por exemplo, a ação de outros países em determinadas situações. E a alegação será de que os Estados Unidos estão abrindo aí, por meio desta atuação, uma caixa de Pandora que pode criar uma instabilidade global ainda maior. Eles o fazem porque podem, porque tem poder militar, tem poder econômico, e Maduro não tem aí qualquer possibilidade de legitimação por parte dos países da região, que não vem nele ali um líder político que deva ser preservado justamente em razão da miséria do povo venezuelano. Então, e também o fato de que na América Latina você não tem aí nenhum país com capacidade militar de afronta aos Estados Unidos, né? Se dizia que a Venezuela havia comprado uma quantidade de equipamentos russos no passado, mas pelo que a gente viu da ação, não houve nada nesse sentido, o que denota que não existe esta possibilidade de defesa quanto à reação aos Estados Unidos. Então, esta é a grande preocupação. Rasgamos a Carta das Nações Unidas. 2, corremos o perigo de legitimar este tipo de ação em outros conceitos, em outras áreas do mundo, o que é temerário. E, em terceiro lugar, nós podemos dizer que a grande preocupação será certamente o dia seguinte. E eu aprendi muito tempo atrás, com determinadas ações, que sempre pode ficar pior.
E este que é o grande desafio que a gente enfrenta nessa situação, porque historicamente o que nós vimos de ações do Ocidente na Líbia, no Afeganistão, é que a situação sempre piora. Então, embora nós tenhamos aí um alívio temporário de expectativa de melhora, a ideia é de que, se isto não acontece de uma maneira positiva, o resultado pode ser muito mais complicado. Professor, eu queria que você trouxesse essa pauta um pouco mais próxima agora do Brasil. O Brasil mantém uma relação comercial com a Venezuela. O presidente Lula ainda não se posicionou. Eu queria que você trouxesse uma análise para a gente de como essa tensão ela pode respingar aqui, não só na relação diplomática com o Brasil, mas também nessa interferência comercial. Porque, diante dessa tensão, diante do cenário que nós acabamos de acompanhar, de como que está lá as ordens, ninguém sai de casa, está tudo parado, não tem também tráfego aéreo na Venezuela, de como isso tudo pode resultar também nas relações comerciais e se pode impactar aqui no Brasil. A postura do Brasil vai ser muito parecida com aquela do Chile, né? Nós vamos condenar a ação dos Estados Unidos, vamos querer levar esta discussão para fóruns internacionais, mas é o que os franceses chamam de fait accompli, né? Isso já aconteceu, não há o que fazer. Você pode reclamar internacionalmente, mas o fato é de que Maduro está preso nos Estados Unidos, não é? Então, isto não muda. Os Estados Unidos jamais, em momento algum, devolveriam Maduro para ser julgado na Venezuela, e o que está muito claro é de que os Estados Unidos fazem prevalecer a sua atuação porque podem, né? Porque tem este poder militar e econômico, e os outros países não têm interesse de combater isso, justamente porque não lhes interessa, do ponto de vista político, econômico ou mesmo estratégico, fazer isso. Então, mesmo que China e Rússia venham aí opor-se a essa atuação dos Estados Unidos, eu acho muito difícil de eles quererem ali auxiliar o exército ou uma resistência venezuelana neste processo todo. E o Brasil vai na mesma tela, até porque nós não temos aí uma capacidade militar de resistência, mas fica muito claro para qualquer governante do Brasil que, para enfrentar este tipo de situação, é necessário que o país gaste efetivamente militarmente, tenha gastos militares. Esta é a grande toada deste início deste século e desta nova década, uma busca aí por uma corrida armamentista global. E claro que o Brasil, para manter a sua soberania, deverá levar isso em consideração num continente que historicamente tem sido um dos mais pacíficos do mundo. Então, este que é o grande desafio imposto por esta atuação de Donald Trump, não é? Nós levarmos aí a uma corrida armamentista na região e de instabilidade na questão militar, o que seria preocupante. Mas o Brasil vai adotar aquela questão de o aspecto de condenação internacional, mas sem grandes repercussões, até porque para nós interessa que o desfecho desta crise seja o mais positivo possível, justamente para impedir que haja um fluxo migratório muito grande para o país, que se dará principalmente nas áreas limítrofes, nas áreas de fronteira, que não estão preparadas, como nós já observamos no passado, para receber esses fluxos de imigração. Então, nós vamos espernear, né, como se diria, reclamar, mas efetivamente muito pouco vai ser feito. Professor, é que o senhor falou sobre essa questão migratória que pode acontecer aqui para o Brasil. Eu tenho uma informação, Luara, que acaba de chegar para a gente, que a Polícia Federal confirmou o fechamento da fronteira entre Brasil e Venezuela. O principal ponto de via terrestre, claro, é entre as cidades de Pacaraima, em Roraima, e também de Santa Helena de Uairém. Esse é o ponto principal, que possivelmente poderia ser realmente uma via de acesso importante de uma onda migratória que poderia acontecer. Então,
PF fez o fechamento oficial da fronteira. Claro que a fronteira entre os dois países tem mais de 2.000 quilômetros de extensão, grande parte em Roraima e também ali no estado do Amazonas, mas de maneira geral essa parte mais sensível é a parte que fica ali no estado de Roraima. Luara. Professor, a gente está sempre apurando, atualizando tudo que está acontecendo. Me chamou muito a atenção o fato do senhor já enfatizar onde está Maduro, já que o próprio governo venezuelano diz que não sabe do paradeiro do líder e também da primeira-dama. Então, já enfatizando que ele foi capturado pelos Estados Unidos e que ele está em território americano. Essa é uma atualização importante, que a gente passa a ter mais noção do que vai acontecer. E você trouxe para a gente também que Maduro vai ser julgado nos Estados Unidos. Eu quero trazer para a nossa conversa que o senador Mike Lee, do Partido Republicano, postou na rede social X, abre aspas, ele me informou que Nicolás Maduro foi preso por pessoal dos Estados Unidos para enfrentar um julgamento por acusações criminais nos Estados Unidos e que as ações militares que vimos na madrugada foram para proteger e defender aqueles que executavam o mandado de prisão. Podemos ter isso como um sinal de paz, de que novos bombardeios não estão previstos para a Venezuela? E acrescento uma outra pergunta: como deve ser esse julgamento? Talvez essa captura tenha sido negociada em troca da vida de Nicolás Maduro? Não, veja, com relação à sua primeira pergunta, o que nós veríamos, né, nessa situação é de que os Estados Unidos agiram dentro do seu contexto político e jamais dentro de um contexto do direito internacional, não é? E claramente que Maduro, ao ser preso pelas forças especiais dos Estados Unidos, tem aí o mesmo fim do Noriega, de ser processado, julgado e condenado nos Estados Unidos, porque o que Trump tenta aí, nesta situação, é atingir 3 objetivos. Em primeiro lugar, reafirmar que a doutrina Monroe, que o John Kerry, quando era secretário de Estado dos Estados Unidos, disse que estava morta, é uma realidade e que dentro do hemisfério os Estados Unidos são o que mandam efetivamente, né? O que são preponderantes na questão hegemônica. Esse é o primeiro fato que Trump quer. Em segundo lugar, ele tenta afirmar com isso, e aqui é importante levar em consideração, a questão do narcotráfico como sendo uma relevante para ele como um combate e uma forma de legitimizar esta ação, quando nós sabemos efetivamente que o problema do narcotráfico nos Estados Unidos é uma questão muito mais de erros de política doméstica do que de política externa, não é? Se não houver aí o comprador, o fornecedor com o tempo desaparece. E você nota que outros lugares do mundo, como a China, por exemplo, que tem ali uma área de fronteira muito grande, não tem os mesmos problemas de drogas como os Estados Unidos, o que evidencia uma política falha dos Estados Unidos. Mas você precisa ter aí um elemento de convencimento da população, de tentativa de criar um ideal justamente para fortalecer o discurso da atuação. Em terceiro lugar, e aqui é relevante, é que Maduro, de fato, já não representava nenhum interesse efetivo para o povo venezuelano. E qualquer resistência que houver quanto à figura dele e a ação militar, que era a preocupação que você tinha destacado, se vai continuar ou não, me parece que se não houver resistência das forças militares da Venezuela, não haveria razão para os Estados Unidos continuarem atacando o país. Então, você necessitaria, para a continuidade, uma ação, uma rebelião interna, no sentido de que grupos buscariam manter-se no poder para continuar com o legado de Maduro e encontrar aí um governo que seguisse a mesma linha de Maduro, que eu acho difícil, e com isso resistir aos Estados Unidos.
ou um cenário de guerra civil, que talvez houvesse aí a necessidade do apoio dos Estados Unidos de um lado ao outro. Mas está muito claro, e aqui é importante enfatizar, que os norte-americanos não têm nenhum interesse de colocar tropas em solo, porque poderia ter aquilo que seria, para Trump, um desespero, que seria ver soldados americanos morrendo numa guerra que não faz muito sentido do ponto de vista efetivo. E poderia gerar aí algum tipo de apoio, mas a reação seria muito maior do ponto de vista negativo. Até porque a geografia da Venezuela também seria um desafio muito grande para essas tropas americanas, né? Caso eventualmente o governo Trump decidisse fazer esse movimento.